Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante na nossa jornada de cura emocional, de desenvolvimento humano, de expansão de consciência, que é a nossa mãe, esse elo que nos une e que é tão importante, tão crucial nessa jornada. Vou falar um pouquinho sobre o complexo materno de Carl Jung. Eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque temos também um exercício para ser feito logo no final, aonde você vai poder integrar essa mãe interior que todos nós precisamos ter, bem como você também vai ter aí esse momento de cura com esse relacionamento materno que nos liberta para a vida. Vai ser bem interessante, você não vai se arrepender. Vem comigo! Mãe é um portal. Nós viemos ao mundo através dela. Antes disso, morávamos dentro dela, literalmente, durante 9 meses, nos nutrindo de cada célula e compartilhando com ela cada emoção, cada dor, cada alegria, cada sentimento. Esse elo, ele não se desfaz nunca, nem em 1 milhão de anos. Ele é levado adiante por nossa ancestralidade em um emaranhamento quântico entre mãe e filho. Uma ligação muito forte que atravessa o tempo e as existências. A figura materna diz muito sobre quem nós somos, muito mais do que imaginamos. Todas as nossas ações, a maneira como nós reagimos, amamos, trabalhamos, até como nos expressamos no mundo. Tudo nasce da percepção que tivemos da nossa mãe. E mesmo que alguém diga, mas eu nem convivo com a minha mãe, eu nem tenho mãe, nunca tive mãe, nem conheci a minha mãe. Não importa, essa informação, ela está registrada dentro de você. Porque a mãe, ela não é apenas uma pessoa, ela é um arquétipo, uma força psíquica universal, presente no inconsciente coletivo, que nos rege e nos molda desde sempre. Além disso, nossas células são compartilhadas durante a geração, e isso por si só já diz muita coisa. Então não adianta, sua mãe pode estar em outro plano, em outro país, não importa, ela vai estar sempre dentro de você, sempre te influenciando na sua maneira de existir. E é exatamente sobre isso que esse vídeo vai falar. E nós vamos trazer aqui o complexo materno segundo Carl Jung, que é um dos temas mais delicados e transformadores no processo de individuação. É o caminho que nos tornamos quem realmente somos, livres das influências inconscientes que nos governam. Seja bem-vindo a esse canal, que é o Replante-se, sua jornada de cura. Eu sou Lana Rios e eu estou aqui com esse tema hoje, onde nós vamos falar sobre a origem das nossas dores internas e como o complexo materno atua silenciosamente nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos e no modo como nós vemos a vida. Esse complexo, descrito por Jung, na verdade, ele é um conjunto de imagens, emoções, memórias e sentimentos que estão ligados à figura da mãe, tanto a mãe real quanto a mãe que é o arquétipo, ou a grande mãe, né? É aquela grande figura que está no inconsciente coletivo. Essa figura, ela pode se formar no nosso inconsciente de forma positiva ou negativa, a depender da forma como essa figura ela é formada nesse inconsciente. Isso vai interferir, então, nessa energia, nessa maneira como ela foi internalizada dentro de nós e como nós vamos nos portar diante da vida. Tudo vem daí dessa percepção. Quando essa energia é ferida, o complexo materno pode gerar dependência emocional, culpa e medo de decepcionar, autossabotagem, né? Que é aquele medo que a gente tem no inconsciente de ser mais livre, ou mais feliz, ou mais bem-sucedido do que a nossa própria mãe. Dificuldade de nos nutrir emocionalmente, repetição de padrões de carência, rejeição ou controle das relações. Então perceba o quanto isso acaba interferindo na nossa vida, não é? Com relação a tudo que nos trava ou a tudo que nos liberta.
Então, é uma força avassaladora, essa força dessa ligação que a gente tem com a nossa mãe. Então, essa dependência emocional que a gente pode desenvolver e a gente leva para a vida, nas nossas relações, seja em todo o ambiente que a gente estiver, seja no trabalho, nas nossas relações do dia a dia, nas nossas relações com os nossos parceiros, com os nossos relacionamentos amorosos, com os nossos filhos, enfim, vai acabar definindo em tudo. E esse medo inconsciente que ele fala é justamente esse laço que a gente tem, né, é muito forte, que também traz aí na constelação familiar, fala muito sobre isso, sobre essa lealdade que a gente tem com os nossos antepassados e tá aí muito intrínseco nesse relacionamento com a mãe, que a gente acaba aí tendo esse pacto, digamos assim, onde a gente não pode prosperar, a gente não pode ser mais que quando você acredita que você não pode prosperar, porque desta forma você estaria traindo a sua mãe. Então você se auto-sabota para se manter ali naquele lugar que você não avança na sua vida profissional, na sua carreira. Então veja como isso tem aí um impacto muito grande. E essa carência do se nutrir emocionalmente, ela é muito visível nos nossos relacionamentos no dia a dia. A gente vê pessoas o tempo inteiro com aquela necessidade de estar o tempo inteiro se reafirmando, demonstrando em ações, em serviços, o quanto é útil, o quanto essa pessoa ela merece ser amada, querida. Ela coloca a existência dela para servir o outro, como se essa fosse a única forma dessa pessoa ser amada. Então essa pessoa vai ser uma pessoa que tem um alto nível de dependência emocional, não sabendo dizer não, muitas vezes, aceitando tudo que lhe é imposto, tudo que a sociedade impõe, que as pessoas impõem para essa pessoa. Então vai ser uma pessoa que vai ali acumular dores na sua trajetória da vida. Isso que se configura numa dependência emocional que vem aí desse complexo materno. E mesmo o lado positivo, ele pode também ser enganoso. Às vezes a gente acha que porque a gente teve aquela relação saudável ali com a mãe foi muito cuidadora e tudo mais, mas esse registro que fica ali no inconsciente acaba fazendo com que você seja aquela pessoa boazinha demais, aquela pessoa que está o tempo inteiro querendo ajudar todo mundo, cuidar. É aquela mãezona mesmo, aquela pessoa que cuida, que se doa demais, sente-se responsável por todos, né? Não conseguem dizer não e vivem tentando salvar o outro, mas esquece de se salvar. Então isso aí é o quê? É uma grande dependência emocional que essa pessoa tem, e tudo isso com o tempo vai se refletindo na nossa realidade, nos nossos relacionamentos e no modo como nós prosperamos ou não. Na verdade, muitas vezes a gente não prospera por conta disso. Então, a reflexão que a gente pode trazer sobre isso é: como é que está a sua realidade hoje? Então, reflita um pouquinho. Você se acha uma pessoa próspera emocionalmente, ou profissionalmente, ou nos relacionamentos? Ou você vive reproduzindo sentimentos de não merecimento, de escassez e de insegurança? Porque essa resposta, ela vai dizer muito sobre como é a sua relação com o materno. Se é uma relação saudável ou não. Porque a verdade é que, por mais terapias e ferramentas que a gente busque, se essa questão com o materno, ela não for bem trabalhada, não for olhada e resolvida, a cura, ela nunca é completa. Segundo Jung, a imagem materna, ela de fato, ela não é nem boa e nem má em si. Ela é sim um centro de energia psíquica, né? É uma força que molda as nossas emoções, nossos vínculos e até a forma como nós nos percebemos. Então, o complexo materno, ele mostra como a energia da maternidade vive dentro de nós. Se ela está fluindo com amor e nutrição, ou se com controle, culpa, carência. E quando trazemos à luz esse conhecimento, estamos tornando consciente o que antes era inconsciente. Então aí é que está o grande objetivo da terapia. A gente sabe que mais de 90% do que nos governa está no nosso inconsciente. Isso é muito poderoso, é até assustador
Saber que tudo que a gente fala, faz, pensa, tudo está ali comandado pelo nosso inconsciente. Não tudo, a maioria, que é 90%, e apenas 10% é aí o nosso consciente, que é aquilo em que a gente realmente tem escolha. Então, é assustador saber que não temos escolhas sobre o que nós somos. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento e trazemos à luz, é aí que começa a nossa jornada de individuação, de autoconhecimento, onde a gente vai se desenvolver para a cura. Enquanto o complexo materno atua sem ser reconhecido, ele nos domina, mas quando nós o conhecemos, ganhamos a liberdade de escolha. Ao reconhecê-lo, passamos a perceber padrões que foram herdados de amor, de culpa e de dependência. A necessidade de aprovação, a rejeição, a própria sensibilidade. E as projeções, que é quando transferimos para o outro o papel de mãe boa ou de mãe má. Esse reconhecimento é libertador, porque ele rompe a identificação cega, integra o feminino interno, transforma a dor em sabedoria e liberta a energia criativa que antes era usada para repetir o passado e agora pode ser usada para criar o futuro. Então, o que acontece? A gente muitas vezes transfere para o outro o papel de mãe, boa ou má. E eu posso, inclusive, nesse momento, me colocar aqui neste lugar também, porque já estive muitas vezes e a gente não escapa disso. Eu me lembro que eu tinha muito problema com figuras de autoridade. Eu não conseguia lidar bem com chefes. Eu tenho uma chefe, eu tinha uma chefe que eu tinha muito problemas de relacionamento com ela. Era muito difícil, inclusive, muitos traumas que eu fui para a terapia curar, que eu achava que tinham sido por coisas que essa pessoa me provocou, quando na verdade era apenas um entendimento que eu tinha registrado dentro de mim dessa figura materna. Então, a forma como ela falava comigo, a forma como ela me abordava, me remetia à figura materna, a figura que eu tinha registrada, que no meu caso, eu tive a minha mãe sim presente, nossa relação não era uma relação saudável, então acaba que muitas vezes a gente transfere sim essa figura aí para as pessoas do nosso relacionamento. Muitas vezes é um marido, é a esposa que trata um ao outro como mãe ou como pai. E isso a gente vai fazendo na vida e no dia a dia sem perceber. Então, o importante da gente saber isso aqui é que traz esse poder, né? É aquela coisa, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? Conhecimento é poder. Então, quando tudo isso vem à nossa consciência, nós ganhamos a liberdade de escolha. Ao reconhecermos, passamos a perceber esses padrões herdados, né? Então, isso aí é muito importante na nossa caminhada. Então, enquanto esse complexo materno ele atua sem ser reconhecido, ele nos domina. Mas quando nós o reconhecemos, ganhamos liberdade de escolha e isso é muito poderoso, né? Passamos a perceber esses padrões de amor, de culpa, de dependência, essa necessidade de aprovação que a gente tem o tempo inteiro, a rejeição que nós temos, muitas vezes até a nossa própria sensibilidade, as projeções que nós fazemos, que transferimos para o outro, né? O papel da mãe boa ou da mãe má. Esse reconhecimento é libertador, porque ele rompe a identificação cega, integra o feminino interno, e isso tem uma potência absurda na nossa transformação. Então, transforma toda a dor em sabedoria, liberta a energia criativa que antes era usada para o passado e agora pode ser usada para criar o futuro, ou seja, limpamos aí esse padrão e a gente pode ter uma vida melhor. Nós podemos prospectar aí um futuro mais saudável emocionalmente. Então, quando esse complexo materno ele é inconsciente, nós atraímos a dependência, sentimos culpa por escolher a nós mesmos, nos sabotamos, né, em não superar a mãe. A gente acha que se a gente prosperar, a gente vai estar superando a nossa mãe, fazendo algo como se fosse uma traição. Fica esse registro no inconsciente. Mas quando nós reconhecemos e curamos isso, nós passamos a estabelecer limites saudáveis, cuidar de nós sem culpa,
fazer escolhas alinhadas à nossa alma, acolher o passado sem sermos prisioneiros dele, reconhecer o complexo materno é o início da maturidade psicológica. É o momento em que deixamos de ser filhas feridas e nos tornamos mulheres conscientes, capazes de gerar a nossa própria vida, propósito e amor. Então, o que cura não é rejeitar a mãe, mas acolher a mãe que vive dentro de nós e aprender a ser mãe de nós mesmos. Então, olha só, isso é bastante importante. Guarda aí essa informação. A cura não é cortar o vínculo com a mãe, gente. Não vamos entender dessa forma. A cura é você integrar a energia materna dentro de si, tornando-se capaz de se tornar a sua própria mãe. Quando você entra nesse processo de cura, você reconhece esse padrão. E aí você passa a observar o que você sente quando você pensa na sua mãe. Então vamos lá, vamos ver aqui alguns passos para que a gente possa entender esse caminho de cura, como é que acontece. Primeiro a gente tem que fazer um exercício interno, um exercício com nós mesmos, que é reconhecer o padrão. De que maneira? Você vai observar aí o que é que você sente quando pensa na sua mãe. Lembrar da sua mãe ou lembrar da figura materna se você não conviveu com a sua mãe. O arquétipo, o grande arquétipo da mãe. O que é que vem na sua cabeça quando vem a figura materna. Se você quiser nesse momento, você pode dar uma pausa no vídeo, pode refletir. O que é que você pensa? Mentalize a imagem da sua mãe. Quando você pensa na sua mãe, o que é que vem aí? De lembrança, de sentimento. Você já se observou agindo que nem a sua mãe? Eu já, o tempo inteiro. Em que momentos você age como ela? Ou em oposição a ela? Você ainda busca a aprovação materna em outras figuras? Tomar consciência é o primeiro passo da libertação, então vamos refletir um pouquinho sobre isso. O segundo passo é aceitar a mãe humana e não a idealizada. A sua mãe é e sempre foi uma mulher com limites, dores e medo. Quando você para de vê-la como perfeita ou terrível, o complexo ele perde a força, porque essa visão facilita o perdão. Perdoar é entender que ela também estava aprendendo, que ambos vieram para evoluir juntos, cada um no seu ritmo. Isso aqui, gente, eu posso falar com propriedade. Eu venho passando durante a minha jornada aí de cura interior, desde muito tempo, né? Esse processo de cura, eu costumava transferir as culpas, transferir tudo que acontecia na minha vida de ruim, eu transferia para minha mãe. Então, quando você faz esse exercício de ver a sua mãe como uma pessoa que é humana, que é falha como todos nós somos, e que também passa pelas dificuldades que todos nós passamos, e você tem empatia, eu acho que empatia nesse caso aqui seria uma palavra-chave, você tem empatia por essa pessoa, e não, você tira esse arquétipo, deixa de lado, não é a sua mãe que está ali, é um ser humano, então você tem aí uma predisposição, uma abertura para liberar esse perdão e muita coisa é curada. Então isso ajuda muito. Então o terceiro passo é reintegrar essa mãe interna. Lide seus sentimentos, fale consigo mesma com gentileza. Assim você constrói dentro de si uma função materna curada, aquela que acolhe, mas também que ensina a caminhar sozinha. O quarto passo é trabalhar o feminino profundo. Você pode estar fazendo isso através de rituais simbólicos que ajudam muito nessa integração. Escrevendo cartas à sua mãe sem enviar, isso me ajudou muito. Diversas vezes eu tenho um caderninho só para isso. Você escreve, e escrever assim é um exercício de grande poder. Você vai meditar com arquétipos femininos, trabalhar com a terra, as plantas, a água, reconectar com a mãe natureza. Então você vai buscar terapias junguianas, arte-terapia, imaginação ativa. Tudo isso são ferramentas que vão fazer você integrar esse feminino e essa mãe interior. Para que finalmente você chegue no quinto passo, que é a individuação, que é o objetivo, né? É onde acontece a libertação. Você deixa de ser a filha psicológica e se torna a mulher inteira. Isso não é rejeitar a mãe, é assumir a própria alma. Então, esse exercício que eu vou fazer aqui agora com vocês é um exercício que me ajudou muito, foi muito, muito, muito importante. Durante todo o meu processo de cura, eu busquei sempre estar fazendo exercícios de cura
com o materno, porque a minha relação com a minha mãe teve uma grande interferência no meu desenvolvimento como um todo, e todas as dificuldades emocionais que eu tive decorreram desse registro negativo que ficou. Eu vou fazer aqui com vocês agora um exercício junguiano, que nada mais é do que uma imaginação ativa, onde eu vou fazer aqui uma meditação guiada para integrar essa mãe, curando esse complexo materno e a integração da sua mãe interna. Você vai reservar um lugar tranquilo, né? Reserve aí alguns minutos só para você. Você pode fazer de olhos fechados, respirando com calma. Pode pausar o vídeo para você se preparar nesse exato momento. Seria bom você fazer isso, né? Você procurar um lugar tranquilo, avisa para ninguém te interromper, né? Desliga ou você silencia o celular, porque realmente esse momento é importante que você não seja interrompido. Se você não puder fazer o exercício agora, eu recomendo fortemente que você reserve um momento para você fazer depois. E eu vou estar deixando aqui o PDF também, para você ter por escrito. Da primeira vez que eu fiz esse exercício, eu fui lendo, mas é porque eu não tinha, né, a meditação, mas eu acho que é bem bacana você fazer na meditação guiada. Você faz num ambiente calmo, tranquilo, de preferência com fone de ouvido. Você coloca o seu fone de ouvido e você vai ouvindo, e pode fazer quantas vezes você quiser, não tem contraindicação, muito pelo contrário, faz muito bem, é libertador, eu recomendo. Desde já eu agradeço para você que ficou até aqui comigo no vídeo, eu espero que você tenha gostado. E é isso, até o próximo vídeo, e fique aqui comigo, porque na sequência vai vir aí o exercício. Eu vou deixar a tela preta, que de preferência você fechando os olhos, a experiência ela fica melhor, fica mais completa, tá joia? Tchau, tchau! Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche seus olhos. Respire fundo e expire suavemente. Tente limpar a mente. Se concentre na sua respiração. Com cada expiração, imagine que está liberando um peso antigo, expectativas, dores, vozes críticas, tudo o que não lhe pertence mais. Inspira, conta até 4 e expira contando até 6. Inspira, expira. Mais uma vez. Inspira, expira. Isso. Relaxe. Diga mentalmente: eu me abro para ver a verdade da minha alma e curar o que precisa ser curado. Visualize-se caminhando por um jardim antigo, cheio de árvores e flores. Há um caminho de terra suave que leva até uma casa. Essa casa representa o inconsciente, o lugar onde vive sua mãe interior. Caminhe até ela. Observe como é o caminho. Claro, escuro, florido, vazio. Esses detalhes falam sobre o seu estado interno. Apenas observe sem julgar. Chegando a casa, bata a porta. Uma mulher aparece. Ela é a manifestação simbólica da energia materna dentro de você.
pode ter a aparência da sua mãe real, de uma figura mítica como Maria, Ísis ou uma anciã sábia, ou até de você mesma em outra idade. Observe-a, como ela olha para você, o que sente ao vê-la. Deixe que ela fale, ou talvez apenas abrace você. Quando sentir que pode falar, diga: eu venho para compreender e curar o que ficou entre nós. Eu quero receber o amor sem a dor. Eu quero te perdoar e também me libertar. Agora permita que ela responda. Não force nada, deixe que a imaginação flua naturalmente, como se uma parte profunda da sua alma estivesse conversando com você. Se vierem lágrimas, respire nelas. Elas limpam o caminho entre o ego e o inconsciente. Quando sentir que o diálogo terminou, agradeça. Peça a essa figura que te abençoe, não como uma mãe idealizada, mas como uma presença interna de amor e sabedoria. Ela pode tocar seu coração, colocar uma luz em suas mãos ou simplesmente sorrir. Aceite o presente simbólico que ela te dá. Pode ser uma flor, uma chave, uma chama, uma palavra. Esse é o símbolo da sua cura. Despeça-se, sabendo que essa mãe agora vive dentro de você. Volte pelo caminho do jardim, sentindo-se mais leve, mais inteira. Respire fundo e quando estiver pronta, abra os seus olhos. Não tenha pressa.